Você provavelmente já ouviu falar em inúmeros casos de abdução alienígena, não é verdade? Nós, inclusive, aqui do canal já fizemos um vídeo falando sobre um caso famoso que aconteceu lá no Ceará, em Quixadá. Esse caso é conhecido como Caso Barroso. Seu Luiz Barroso estava dando por uma... Dei a vida inteira e continuarei dando. Mas e se eu te disser que existe um outro caso de abdução que ocorreu lá nos Estados Unidos ainda mais cabuloso do que esse que aconteceu lá em Quixadá? Ficou curioso? Então fica aí, depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. Galera, é claro, já vai dando aquela conferida se você está inscrito aqui no canal. Confere também se você ativou o sininho para receber os vídeos que saem, né? Segunda, quarta e sexta. Se quiser me mandar sugestões de vídeos, me envia no Instagram, @freitasmarcelo93. E eu tenho um recadinho bem rápido para dar para vocês aqui, é que nessa semana já iniciou as matrículas para o curso de inglês do professor Júnior Silveira. Vocês sabem que ele é fechadão com a gente aqui no canal, sempre está apoiando a gente. Então, se você não conhece ainda, quer saber mais como que funciona o curso, eu fiz um vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição, onde eu entro na plataforma e explico certinho como que funciona cada passo do curso. Lembrando a vocês que as vagas são extremamente limitadas e que quando encerrar as inscrições, não tem como fazer mais. Às vezes as pessoas me mandam mensagem lá, e aí o curso? Já abriu? Vai abrir? Quando que vai abrir? Então, essa semana abriu as vagas para você se matricular. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e fazer a sua matrícula no curso de inglês do Júnior Silveira. No dia 11 de outubro de 1973, acontecia um dos casos mais enigmáticos de abdução alienígena já registrados pela humanidade. Os protagonistas dessa história são dois amigos, Calvin Parker e Charles Hickson. Ao que parecia ser mais uma tarde comum em Pascagoula, Mississippi, nos Estados Unidos, os dois amigos tinham acabado de sair do trabalho e estavam indo pescar para dar aquela relaxada no rio de Pascagoula. Sei. Eles costumavam ficar em um cais próximo a um estaleiro abandonado que havia por ali. E de acordo com eles, por voltas das 6, 7 horas da noite, quando o sol já tinha se posto e a única coisa que iluminava o rio era a luz da lua, Parker disse que notou uma forte luz refletida no rio. I was sitting on an old pier fishing out into the river, and I don't know whether what really attracted my attention, but I heard a hissing-like sound, and when I turned and looked behind me, there was some kind of craft that was, it was probably 18 or inches or a foot off the ground, just hovering there. Na cabeça dele haviam chegado os policiais para dizer para eles que ali não era um lugar adequado para a pesca. Porém, quando ele olhou para cima, ele percebeu que essa luz estava sendo emitida por uma nave, uma espécie de nave alienígena. Foi algo surpreendente, algo que eles nunca tinham presenciado antes na vida. Eles notaram um estranho objeto que tinha um formato oval e, além de possuir duas luzes azuis que piscavam, esse objeto também emitia um estranho zumbido. Esse objeto estava a mais ou menos uns 8 metros de distância e mais ou menos meio metro da superfície da água. Abre aspas para o que o Parker disse. Uma grande luz saiu das nuvens. Era uma luz ofuscante. Era difícil dizer como as luzes eram tão brilhantes, mas parecia que tinha a forma de bola de futebol. Eu diria, apenas estimando, que ela tinha mais ou menos cerca de 80 pés, que dá mais ou menos 24 metros, e emitiu também um pouco de som. Foi apenas um ruído sibilante. E foi aí que a situação ficou ainda mais esquisita. Parker disse que uma espécie de porta se abriu da nave alienígena e saíram de lá de dentro 3 criaturas estranhas. De acordo com as descrições, essas criaturas pareciam não ter pernas porque elas ficavam flutuando e tinham mais ou menos 1,5 metro de altura cada uma. O que parecia ser as suas pernas estava ali meio que como se fossem coladas, e o que parecia ser os seus pés era um negócio meio arredondado. E no lugar dos olhos e orelhas, eles pareciam ter espécies de chifres, como se fossem sensores. Uma das criaturas não tinha pescoço e tinha pele enrugada e cinza, como se fosse um elefante. Já a outra tinha um pescoço um pouco menor e parecia ser mais feminina. Seus braços eram bem longos e as mãos desses seres eram como se fossem luvas de 2 dedos, como se fossem garras de caranguejo. E segundo o que nos contam os dois amigos, quando eles viram essas criaturas saindo da nave, eles simplesmente congelaram, não conseguiam se mexer, só puderam observar, elas se aproximando.
Foi então que uma das criaturas estendeu um de seus braços longos e agarrou um dos amigos pelo braço. Parker disse que estava aterrorizado, mas quando essa criatura agarrou seu braço, ele começou a se acalmar. Ele disse, abre aspas, acho que eles injetaram algo para nos acalmar. Eu estava meio entorpecido e acompanhei o programa. Fecha aspas. Já o amigo de Parker estava inconsciente. Porém, Parker, que estava consciente, conseguiu ver tudo o que estava acontecendo. E uma das criaturas levitou os dois e levou eles até a nave para fazer espécies de exames físicos nos dois. Then they came around and one of them took hold of this arm and I felt pain in it just instantly. And one of them took hold of the other arm and I seemed to just rise up from the ground at the height they were in more or less a leaning position. Parker disse que o interior da nave tinha um visual bem minimalista, não dava para ver equipamentos, acessórios, nem nada, e as paredes pareciam que tinham sido feitas de luz. Enquanto eles flutuavam no interior da nave, um objeto no formato de um globo ficava circulando os dois, como se estivesse analisando eles. E após serem feitos os exames físicos, os dois foram deixados na margem do rio, lá onde eles já estavam no início, antes de tudo isso acontecer. Parker disse que seu amigo estava desacordado. Bom, ele ainda ficou mais alguns minutos lá na margem do rio sem entender o que aconteceu. Onde é que eu tô? Até que seu amigo despertou. Como Parker estava muito assustado, ele disse para o seu amigo que ele não iria contar isso para ninguém, pois o mesmo tinha medo de ser ridicularizado. Porém, seu amigo o convenceu a contar essa história para as autoridades. Os dois foram então até a base da Força Aérea Americana, porém não foram levados a sério. Eles foram então até as autoridades locais, que também não acreditaram no que escutaram, mas, devido ao estado de choque dos dois homens, resolveram acreditar e investigar o caso. Começaram levando os dois para salas de interrogatório para começar as perguntas. A princípio, levaram os dois em salas separadas, para ver se algum deles entrava em contradição e assim eles conseguissem desmascarar, os dois que estariam inventando essa história. Mas, para o espanto do xerife, o relato dos dois era exatamente iguais, até mesmo os menores detalhes da história. Após o interrogatório ter acabado, em poucos dias, essa história se espalhou para quase todo mundo. E de acordo com os registros feitos pela imprensa, Rickson, que era o amigo de Parker, ele não se esquivou dos holofotes, pelo contrário, parecia que ele estava gostando. At first, we decided we wouldn't tell anyone. We just keep it to ourselves because, I didn't want to be called nut and crazy. Those things are just not supposed to happen. But the more I thought about it, the more I realized that we had to tell someone. Nos anos que se seguiram, Parker acabou mudando de emprego, indo morar em outras cidades, tudo para tentar se manter longe da mídia, que o insistia em ir atrás dele para querer saber mais sobre essa história. Senhora? Parker já estava vivendo um inferno em sua vida. Inúmeros veículos de comunicação o procuravam diariamente. Joseph Allen Hynek, que é um dos mais importantes nomes da ufologia mundial, também chegou a investigar o caso, e para ele, os dois amigos sim, estavam dizendo a verdade. Além de que Parker e Rickson também fizeram o teste do polígrafo, que é aquele teste que identifica se a pessoa está mentindo ou não, e também passaram nesse teste. Outro fato curioso que fez dar mais credibilidade a essa história dos amigos é de que outros policiais também alegaram ter visto esse estranho objeto no dia do ocorrido. Agora sobre Parker e Rickson. Como eu disse, Rickson gostava dos holofotes. Então, nos anos que se passaram, ele começou a dar inúmeras palestras contando o que tinha acontecido. Inclusive, chegou a escrever um livro sobre. Rickson também alegou que, após o dia do acontecido, ele chegou a ter mais contatos com esses alienígenas. Segundo ele, esses seres eram pacíficos e só queriam nos dizer que nós não estávamos sozinhos. Bom, ele foi bem espertinho, Deu palestras, escreveu livros e deve ter ganhado bastante grana também. Infelizmente, Rickson faleceu em 2011. Já Parker, que era o mais reservado, decidiu se manter calado até 2018, 45 anos depois da sua experiência. Mas Parker agora também escreveu um livro. Abre aspas para o que ele disse. Serão 45 anos em outubro. Eu nunca falei sobre isso.
nem queria falar sobre isso. Tenho muito poucos amigos, mas eles são verdadeiros amigos. Eles nunca perguntaram sobre isso e eu nunca falei sobre isso. Minha família nunca fala sobre isso. Fecha aspas. Parker disse que começou a mudar de ideia depois de décadas calado, quando ele foi assistir o funeral de um amigo. E lá ele encontrou pessoas que já não via há muito tempo. E a impressão que ele tinha é de que essas pessoas davam mais atenção para ele do que para o amigo que tinha falecido. Abre aspas para Parker. Eu assinei a lista de visitas no funeral e as pessoas reconheceram o nome. Por respeito à família, simplesmente fui embora. Minha esposa disse-me a caminho de casa: você precisa escrever sobre isso. Fecha aspas. Parker considerou o que aconteceu no funeral e acatou o pedido de sua esposa, e finalmente decidiu escrever um livro para contar sobre o caso. Abre aspas novamente para Parker. Senti que todos mereciam uma explicação. Todo mundo tem uma data de validade. Eu queria mostrar isso antes de morrer. Tive algumas experiências de quase morte e estou com má saúde. Eu só queria fazer isso. Fecha aspas. E provavelmente Parker decidiu escrever um livro para contar sobre o que aconteceu para tirar um peso que já estava em seus ombros. Afinal de contas, todo mundo queria saber a sua versão da história. Abre aspas mais uma vez para Parker. Eu me pego pescando à noite, olho para cima e me pergunto de onde vieram e até onde viajaram e por que precisaram me abduzir. Fecha aspas. Então fica aí o mistério, galera. Será que essa história é realmente verdadeira? Não sei. O livro que Parker escreveu é esse livro aqui, ó, chamado de My Story, Calvin Parker. Mas e aí você, já conhecia essa história sobre essa abdução em Pescagoula? Acredita que pode existir vida fora do nosso planeta? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Galera, não esquece de me seguir no Instagram, @freitasmarcelo93, para me mandar lá a sua sugestão de vídeo. O vídeo de hoje foi sugestão de um inscrito aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.